Secretário, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Visão do Poder. Eu gostaria de perguntar, Luciana falando, e eu acho que é a dúvida de todo mundo, como vai ser essa fiscalização? É uma fiscalização intensa para a gente não ver cenas como a gente viu aí pelo Brasil de aglomeração em bares e restaurantes? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Evandro. Boa Tarde. tarde aos telespectadores aí da CNN. A Prefeitura tem feito a fiscalização desde a retomada, desde o fechamento da cidade e também agora da retomada de todas as atividades. O que nós vamos fazer nesse final de semana e começando hoje é uma intensificação, uma vez que o final de semana os bares vão poder abrir meio-dia e encerrar atividades às 17 horas, e a gente vai orientar. A gente tem sido muito feliz e tem muito a agradecer à população da cidade de São Paulo e aos empresários que têm entendido a necessidade e a gravidade do problema que a cidade enfrenta o país. Nesses dias em que foi reaberto os bares e restaurantes, tivemos poucos problemas, fizemos orientação, os estabelecimentos fecharam, nós não conseguimos, dialogando e orientando os empresários, fazer com que eles respeitassem e ajudassem a cidade nesse momento. É um momento de retomada, todos nós queremos que a cidade diminua a taxa de transmissão e com isso a gente consiga ampliar os horários e gradativamente ir voltando à vida normal na cidade. Também não podemos esquecer que a cidade continua em quarentena, a doença não acabou e a gente precisa que todo mundo colabore. Secretário, nós abrimos essa entrevista, inclusive, para quem nos acompanha, pela hashtag VisãoCNN. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar. E o Rodrigo Costa já mandou uma pergunta, querendo saber se há a possibilidade da ampliação, né, em breve, do horário de funcionamento desses bares e restaurantes. Se vocês já estudam isso e do que, ou de que forma que isso depende dessa primeira semana, do que vocês vão avaliar a partir de agora. É isso que o Rodrigo Costa gostaria de saber. Quem está determinando os horários e a prefeitura tem seguido é o governo do estado. Existe um grupo que coordena essas ações em todo o estado para que a gente tenha uma ação integrada. Nesse momento existem as várias cores, você tem a vermelha, a amarela, a laranja, a verde, a azul, e tem vários critérios, isso foi apresentado pelo governo do estado, de que maneira as cidades avançam e com isso conseguem ampliar o horário. Nós já conseguimos ampliar, o comércio começou com 4 horas, agora a gente já ampliou para 6 horas, os bares e restaurantes começaram a funcionar essa semana e é o início desse processo de retomada. Conforme a doença seguir controlada, as internações, a ocupação de UTI estiverem caindo como tem acontecido nas últimas semanas, os óbitos na cidade continuarem a ter queda, a gente consegue evoluir ampliando os horários de funcionamento. Eu acho que o importante nisso é que nós estamos no início de um processo de retomada que tem sido vitorioso desde que a gente iniciou esse processo. A cidade não aumentou a quantidade de pessoas internadas, a ocupação na UTI caiu, e ter calma e a gente avançar, mas avançar consciente do que nós estamos fazendo. Eu acho que essa é a principal ação que a prefeitura está tomando. Secretário, a gente viu, inclusive, em outras capitais, que a população também precisa dar a sua colaboração, né? E a gente viu muita gente, inclusive, ofendendo fiscais, por exemplo. Eles receberam algum tipo de treinamento? Se, por exemplo, um consumidor chega em um bar e não quer manter o distanciamento, não quer manter a máscara, eu sei que a gente tem ali a multa, mas como é o tipo de diálogo, a abordagem que é feita a essas pessoas? Luciana, a nossa abordagem é com o proprietário do estabelecimento, com o gerente, quem for responsável pelo estabelecimento. A cidade de São Paulo implementou
uma ação que são protocolos de abertura com autotutela. Os setores estão assumindo com a prefeitura um compromisso de seguir as regras. A prefeitura tem orientado, tem passado e apontado se tem algo que não está sendo cumprido, mas nós não iremos entrar em conflito com o consumidor do estabelecimento. Nós vamos conversar com os proprietários e, se caso a gente tenha um problema, a gente procede à interdição do estabelecimento e no dia seguinte nós vamos retornar e fazer a lacração do local. Mas nós não vamos entrar em conflito com o consumidor que está no estabelecimento comercial. Secretário, a gente tem uma pergunta também aqui, né, de um perfil do Twitter, querendo saber se fotógrafos e autônomos também poderão trabalhar em parques, porque a gente sabe que muitas pessoas aproveitam estes locais para fazer ensaios, né, enfim, ganham dinheiro com isso. Neste momento, como que está a regra para quem utilizar os parques para o trabalho? Parques reabrem na semana que vem, num horário reduzido, de segunda a sexta-feira. Cada parque tem um horário. Alguns parques abrem pela manhã, fecham às 1, 2 da tarde, outros vão até às 4 da tarde, conforme você tem a maior utilização do parque. Os finais de semana, os parques continuam fechados para que não ocorra aglomeração. Acredito que se a atividade acontecer, ela respeitar todos os protocolos de distanciamento, uso de máscara, e todos os outros precauções, ela pode acontecer. A cidade também assinou um protocolo com o setor de audiovisual. Eu entendo que a parte de fotografia se enquadra muito como audiovisual. Eu quero voltar de novo à pergunta que eu fiz ao senhor, com um exercício de vida real também, assim, de como as pessoas chegam aos bares, às vezes a pessoa já bebeu alguma coisa, não quer manter distanciamento, não quer máscara, perdeu a máscara, e aí o senhor diz que a abordagem é feita ao proprietário. Os proprietários temem isso? Eles relatam algum tipo de preocupação em relação ao cliente descumprir a regra e ele ser penalizado? Bom, Luciana, eu acho que os empresários têm se esforçado muito, têm tido êxito na cidade de São Paulo, e a nossa fiscalização visa orientar o proprietário. É lógico que ele pode ter um problema pontual com um consumidor, mas isso não tem sido observado nessa semana nos bares em que a fiscalização passou. Eu acho que o importante da fiscalização, e foi o que a cidade adotou desde o início da pandemia, quando a gente teve que fechar todas as atividades, quase, só as essenciais ficaram abertas, foi trabalhar com o empresário, com o comerciante. Né? Isso deu certo, a cidade teve um êxito no comércio, manter as portas fechadas, os bares estão reabrindo, muitos deles ainda não quiseram reabrir, continuam fechados, e gradativamente a gente vai avançar. Eu acho que a fiscalização orientando os proprietários, auxiliando e dando quais as diretrizes, eles são muito mais indicados a conversar com o seu próprio cliente do que a fiscalização da prefeitura. Secretário, Enilson Vieira Chaves quer saber se, em caso de reincidência, por exemplo, de algum descumprimento por parte ou da pessoa que frequenta o local ou até mesmo pelo proprietário de determinado bar ou restaurante, se vai haver uma sanção maior, como o fechamento deste local ou não. Se esse local vai sendo multado inúmeras vezes, mas pode continuar funcionando, por exemplo. Como eu falei, Evandro, se a gente constatar e realmente não for possível o diálogo, a gente faz a interdição do estabelecimento administrativo e no dia seguinte, sem ninguém na casa, a gente retorna e aí sim faz o emparedamento do local. Né? Acho que a fiscalização ela tem sido presente, tem orientado, e se a gente tiver um desvio, a gente vai agir como a gente sempre agiu. Inclusive, antes da reabertura, que a gente teve alguns comércios que tentaram abrir e nós interditamos 647 estabelecimentos em todas as 32 subprefeituras da cidade de São Paulo. Então, a mesma regra funciona nesse momento de reabertura.
O César Castro quer saber, secretário, se algum estabelecimento que esteja descumprindo as regras de fechamento, como pode ser feita uma denúncia sobre esse estabelecimento? Através do 156, que é o telefone, ou pelo site do 156 da Prefeitura, o munícipe pode fazer a sua reclamação e isso vai diretamente para a fiscalização. Secretário, nós temos também uma dúvida aqui, um questionamento que foi feito exatamente sobre essa fiscalização, dizendo o seguinte: se há uma fiscalização tão intensa e um cuidado tão preventivo, ele questiona por que então a necessidade de se manter fechado durante a noite, isso o senhor já respondeu, mas ele quer saber também se vocês estão em diálogo com este setor, inclusive acompanhando se não pode haver uma crise econômica mais grave justamente por causa dessa medida que ainda está neste tipo de restrição. Felipe do Vale quer saber. Bom, respondendo ao Felipe, eu acho que é importante relembrar, a cidade continua em quarentena, a doença ela não acabou, a gente não tem uma cura, e todas as ações que estão sendo feitas são ações para preservar a vida, né? Essa abertura gradativa é uma abertura para que possibilite a retomada das atividades econômicas, mas mantendo a segurança. A cidade hoje tem uma taxa de transmissão de doença controlada muito boa, uma ocupação de UTIs também caindo semanalmente, a queda nos óbitos, e isso faz e dá confiança que a cidade pode gradativamente reabrir. A cidade não vai reabrir sem tomar cuidado, uma vez que é muito pior a gente abrir e depois ter que voltar e fechar novamente. Então, abrindo gradativamente, tomando cuidado, a população continuando a entender a gravidade e se protegendo, utilização das máscaras, lavar as mãos, usar álcool em gel, a gente mantendo toda essa disciplina que tem dado certo, a gente vai evoluir. Mas nós continuamos com a maior preocupação, que é a preservação da vida. A cidade conseguiu vencer a pior etapa e o prefeito Bruno Covas tem determinado muita prudência e muita coerência nas aberturas, para que a gente não corra risco de colocar novamente a população em risco com uma abertura drástica, sem critérios. Por isso é melhor abrir gradativo e sempre do que abrir e ter que voltar para trás. Secretário, a gente está encerrando aqui a nossa conversa. A gente ainda há pouco entrou com o nosso repórter lá da Vila Madalena. E aí eu lhe pergunto se existe uma preocupação maior com os locais mais boêmios, a gente pode dizer assim, maior concentração de bares, onde as pessoas já costumam frequentar, especialmente agora, a volta dos jogos. Existe algum treinamento ou uma preocupação maior com esses locais? Existe a preocupação, tanto que a fiscalização foi intensificada. Nós temos todos os dias à noite, nós estamos com fiscalização. Final de semana nós vamos ter uma intensificação dessa fiscalização, que sábado e domingo o bar vai poder abrir da meio-dia até às 5 da tarde, as pessoas vão ter condição de ocupar mais o tempo esses estabelecimentos, e a presença da prefeitura tem sido constante. A gente tem operações montadas pelas 32 subprefeituras exatamente para a gente monitorar e conseguir orientar e manter a cidade nessa abertura consciente que a cidade de São Paulo tem feito. Secretário das Subprefeituras da capital paulista, Alexandre Modonese, muito obrigado por participar aqui do quadro Visão do Poder e responder algumas das nossas dúvidas e também de quem nos acompanha aí pela telinha. Obrigado. Obrigada, secretário. Eu que agradeço. Boa tarde a todos, principalmente aos telespectadores da CNN.